Galerinha, então é isso. Anotem por gentileza a pauta de hoje, coloquem em cabeçalho, Escola Carrossel no Mochila. A data de hoje é 28 de julho de 2020. A pauta é Ética e Cidadania, a mídia e você. Anotou a pauta e a gente parte para a parte inicial da aula com esses questionamentos, tá? E falam sobre o respeito, o diálogo, a possibilidade de a gente poder ter ali uma algo muito valioso em relação à nossa vivência social, tá? Que é a questão do respeito e a questão do diálogo. E a gente vai falar sobre alguns pontos relacionados principalmente a respeito da influência da mídia sobre nossas vidas, tá? Sobre o conhecimento. Então, terminou de anotar a pauta, a gente já parte para esses questionamentos. Terminamos? Sim, professor. Professor? Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom? Ó, a primeira parte fala assim, ó, a primeira pergunta, tá? Para essa tentativa de diálogo inicial. Lembrando que ontem nós tivemos aula de história, né? Ontem o professor comentou um pouco com vocês em relação ao... De novo, né? Aí, em relação a essa forma como a gente está trabalhando, assim, afastados. Então, galerinha, aula de filosofia, como a proposta da aula de filosofia, lembrando que vocês são duas turmas juntos, tá? Então, é bastante gente. E a aula de filosofia é justamente para que a gente possa dialogar, falar a respeito. É interessante que o professor possa escutar um pouco a opinião de vocês. E não só os mesmos que precisam falar, tá? Então, o Léo fala bastante, comenta, o Luciano também, e aí um ou outro, tá? Eu gostaria muito, né? A gente tem tantos alunos inteligentes e espertos, né, na sala, eu gostaria muito que vocês também se manifestassem, tá? Eu sei que o momento que estamos vivenciando é diferente, né? Eu posso ter vergonha. O professor tem vergonha de falar, tem vergonha de ligar minha câmera, tem vergonha de, enfim. Acaba sendo algo complicado, mas seria interessante a gente tentar não pensar de uma forma negativa, né? Como, por exemplo, o coleguinha vai rir de mim, não tem isso. Sala de aula é para a gente aprender, a gente está aqui para isso. E você já tem conhecimento de como funciona a sala de aula, as minhas aulas, tá? Não tem essa de coleguinha ficar rindo, tirando sarro, falou coisa que não tem nada a ver, não tem. E principalmente filosofia, que foram questões pessoais. E voltadas também para o conteúdo, né? Só que nas aulas de filosofia a gente tinha nas aulas presenciais a gente tinha várias participações e contribuições importantes. Eu gostaria muito que vocês continuassem com isso, tá bom? Falassem mais, se expressassem. Até porque já fica difícil o professor não estar sabendo se vocês estão prestando atenção na aula. O professor não tem conhecimento se vocês estão sentadinhos, uniformizados, se tá acompanhando o conteúdo, se está deitado, se está assistindo. O celular está na frente, mas está lá virado assistindo TV. Então, já que não está em câmera ligada, não sei o que está acontecendo, não sei se está prestando atenção na aula ou não. Então, está sendo tudo muito... Eu estou sempre na aula. Só que se não houver colaboração ou força de interesse do próprio aluno, aí vai ficar muito mais complicado, gente. Tá? Então, eu peço que ao menos vocês possam participar um pouquinho mais da aula, principalmente a aula de filosofia, que é a questão da conversa, diálogo, tá? Abre a possibilidade de a gente poder falar bastante. Primeira questão, por exemplo, tá? Podemos aprender sobre respeito em um diálogo? Eu estou dialogando, conversando. Eu posso aprender sobre respeito nessa conversa, nesse diálogo? É possível? Olha, professor, vou falar um negócio. Eu acho que sim, depende da situação. Por causa Sim, que, tipo, professor, acho que sim. se eu estiver dialogando com alguém e a pessoa está completamente me desrespeitando, e daí eu começo a meio que falar para ela que isso que ela tá fazendo é meio errado, e ela entender a situação, dá para você aprender sim. Dá para você aprender a respeitar a outra pessoa. Sim. Entendeu, professor? Sim.
E interessante, tá? Por exemplo, o exemplo que o Léo tá usando, às vezes as pessoas partem para o desrespeito, né? Se a pessoa não está entendendo o que eu estou falando. E aí eu É, começa a aumentar o tom da voz, começa a entrar com uma discussão ao invés de diálogo, né? Aí acaba sendo algo bem diferente, né? Ao invés de ter respeito. professor, às vezes também acontece, né, de as pessoas estar desrespeitando o outro, né, e a pessoa pede o respeito, aí a pessoa começa a falar num tom grosseiro, sabe? Porque você não me entende, porque você não aceita o que eu estou falando, eu estou certo, você está errado. Exatamente assim. É. Isso mesmo. Ô, criança, continuando. De que maneira demonstramos ou vivenciamos o respeito? Consegue comentar um pouco a respeito, Rafaela Gonçalves? Júlia Silva, Maísa, Felipe, Maria Castro. A gente pode representar demonstrando por ações, né? Ações, muito bem, tá? Dessa maneira a gente consegue vivenciar a questão do respeito. É possível, Júlia, respeitar todos o tempo todo? Sim, mas é meio difícil. Mas sim. É meio difícil, gente. A pessoa que não me respeita, a É pessoa meio Acho que sim, difícil, mas professor. A gente tem que você respeitar tem todo que mundo, querer mas às também, vezes né? dá uma vontade de. a pessoa que não entende o que eu falo, então é bem complicado, tá? Sim, Mas professor, é realmente. é possível. Dependendo do caso, realmente você pode se submeter à mesma pessoa, que é a mesma pessoa que está te xingando no diálogo, te desrespeitando, você pode fazer a mesma coisa no mesmo diálogo. Isso Por mesmo. causa... Exatamente, muito bom. Galerinha, é isso aí, tá? Vamos comentar, vamos falar a respeito, tá? Está ficando bem interessante. Vamos lá. Falando a respeito dessas questões, galerinha, existe o professor está se referindo ali ao conteúdo a partir da página 13 da apostila de vocês, tá? Ali nós temos a declaração do direito do homem e do, Declaração Universal do Direito do Homem e do Cidadão, tá? Documento que foi inspirado ali em 10 iluministas. Olha que a gente já vem falando de iluminismo não só em filosofia, mas também em história. Ontem nós comentamos a respeito. Né? E ela foi aprovada na França no dia 26 de agosto de 1789. Tá? Contendo ao todo 17 artigos. 2 dele falavam a respeito da ideia de liberdade, tá? De pensamento e a liberdade de expressão. E a gente vai ver alguns reflexos disso também na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Declaração Universal de Direitos Humanos, criado pela ONU, e também no artigo da nossa Constituição de 1988. Tá? Então, para vocês verem que o pensamento relacionado à ideia de liberdade é a mesma, tá? Principalmente ligado à ideia de liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Tá? Então, para a Declaração Universal de Direito do Homem e do Cidadão, né, o artigo 10 e artigo 11. O artigo 10 fala o seguinte: ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões. Ser calado, tá? Inquietado. Deixar de falar, tá? Ou ser proibido de falar. Incluindo opiniões religiosas, contanto, claro, que essas manifestações não perturbem a ordem pública, tá? Estabelecida por lei. Então, não necessariamente que eu preciso me sentir livre a expressar meu pensamento, só que eu vou ofender ou prejudicar outra pessoa. Aí já não dá, tá? Mas a gente precisa ter nossa liberdade de pensamentos e de opiniões também, tá? Artigo 11 fala o seguinte: a livre comunicação dos pensamentos e das opiniões, tá? Aqui hoje eu estou falando de liberdade de expressão, né? Algo um pouco mais abrangente. É um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos de liberdade nos termos previstos por lei. Ou seja, eu não posso, novamente, prejudicar as pessoas, eu não posso falar mal das pessoas, eu não posso tentar prejudicar as pessoas. Mas a liberdade eu tenho como algo muito natural, tá? Quando vocês clicam em levantar a mão, é que vocês querem falar? Ou não? Gabriel, é isso? Enfim, tá? Eu vou falando aqui. Se for, você manda o chat lá. Não sei se você consegue falar já. Quando aparece para mim aqui, ó, que levantou a mão, parece que quer falar.
Ó, o que o professor disse. Agora a gente vai ver alguns artigos criados pela ONU, tá? Quando ela cria a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Artigo 18 e artigo 19. No 18 ele fala: todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. E aí continua o texto. Artigo 19. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade a liberdade de sem interferência, ter opiniões e de procurar receber ou transmitir qualquer tipo de informações, ideias ou meios, tá? Independente das fronteiras. Então, se eu quiser expressar qualquer opinião sobre, a gente está falando de direito universal, criado pela Organização das Nações Unidas, tá? Expande, né? É algo universal. Eu posso colocar isso em qualquer situação, qualquer localidade. São opiniões, são expressões. Só que, claro, galerinha, onde a gente percebe maior questão de sentimentos de liberdade de expressão é principalmente hoje nas redes sociais, tá? Nas redes sociais, as pessoas, quando copiam, quando compartilham links ou quando compartilham qualquer tipo de notícia ou mesmo meme que está expressando opinião, tá? Então, hoje em dia, os meios de comunicação onde ocorre maior expressão da própria opinião é mesmo nas redes sociais. E é bem interessante, porque as pessoas expressam bastante. E tem pessoas que expressam coisas, às vezes, que acabam não fazendo muito sentido, não tem muita relação, mas acaba falando a respeito, tá? Beleza? Na página 14, galerinha, eu vou pedir para vocês registrarem lá no exercício número 2, lá embaixo, naquela partezinha verde, escreverem o que é respeito, página 14. Escrevam lá, professor, e anotem a resposta, por gentileza. O que é respeito? Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Beleza, Gabriel. Ô, Bruno, tá acompanhando, Bruno? E Bruno? Bruno Meza. Professor, é aqui na sala que tá fazendo Barulho? que eu tô escutando. Aí para. Na sala. É um barulho meio. Como se fosse um aspirador de pó que liga e desliga toda hora. Deixa eu ver aqui. Já fizemos? O que é respeito? Terminou já, Miguel? O professor vai compartilhar a tela para continuar. Já. Compartilhamento de novo. Terminou, Bruno? Bruno Meza? Continuando, agora a gente fala sobre a mídia, tá? A mídia e você. Os meios de comunicação, ele constituem-se como instrumentos, tecnologias ou modos de transmitir informação. Claro, a mídia, tá? A gente está falando da mídia, meios de comunicação, tudo aquilo que é veiculado de informação que chega até nós, tá? Hoje a gente tem uma vastidão muito grande, algo muito rápido, tá? É computador, é celular, é tablet, enfim, existe uma TV, gente, quantos canais de TV de jornalismo vocês
vocês não fazem ideia o quanto existe, tá? Tem TV a cabo, e você vai aparecer inúmeros canais de TV com os mais variados noticiários, tá? Nós temos no canal aberto também, tá? Nós temos noticiário que começa, parece que 3 horas da manhã, e aí vai até, se estende até as 6, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, dependendo da localidade, tá? Então a gente tem muitos meios de comunicação, ou seja, de adquirir informação, da mídia chegar com as informações até nós, tá? Então os meios de comunicação, eles constituem sim como instrumento, tecnologias ou modos de transmitir informações entre as pessoas de diferentes lugares, diferentes épocas, tá? Esses meios, só um minuto, democratizam o acesso à informação, fica mais prático, mais fácil, mais rápido, tá? Então nós temos ao nosso alcance os instrumentos, celular, como eu disse, o tablet, computador, é tudo muito rápido e imediato, tá? E eu consigo transmitir as informações hoje também de uma forma muito imediata, por conta da internet, que abre as mais variadas possibilidades e inúmeras portas para que a gente possa veicular informações, atingindo cada vez mais pessoas nas escalas locais, nacional ou mesmo global. De acordo com o número de pessoas alcançadas, ele pode ser classificado como meios de comunicação individual ou meio de comunicação em massa. Quem ia falar? Quem ia comentar alguma coisa? Alguém? Eu tô digitando lá no privado. Ah, tá. Certo, galerinha? Então, nós temos essas duas formas. Hoje eu consigo falar com uma pessoa que um tempo atrás eu não conseguia, tá? Hoje eu consigo conversar com uma pessoa, ela pode estar muito distante de mim. Olha, gente, hoje, olha, nós estamos tendo aula virtual, tá? Vocês estão conseguindo me ver. Eu estou conseguindo ver a Ana, o Léo, o Bruno só, né? Alguns poucos alunos que estão com a câmera ligada. Mas é algo real, tá? No mesmo tempo que está acontecendo aqui. Se falasse pra mim em 2019 que a gente ia ter aula no computador, eu acho que ninguém acreditaria. Olha só, algo inusitado. Vocês estão até ouvindo o dog aí latindo, ó, desesperadamente. Então, ó, é algo que é muito prático, tá? Só que é algo que a gente, um tempo atrás, não imaginava que ia passar pela situação. Não é ter aula virtual, é ter esse contato, tá? Eu consegui ouvir e ver a pessoa de uma forma muito imediata. Claro, vai bastar da minha internet, se é boa, se não está travando, se eu estou conseguindo ouvir muito bem, se está passando também os dados muito bem, né? A minha internet tem que estar boa, de vocês também, enfim, para que isso aconteça. Ao mesmo tempo, eu consigo ter contato com uma pessoa em um outro continente, tá? Lá na Europa, na Ásia, na África, de forma imediata. A pessoa está ao vivo comigo conversando por vídeo, eu consigo ver, identificar, enfim, tá? Hoje as possibilidades são máximas, tá? Ó, as imagens que eu vou mostrar para vocês. É como se o meio de comunicação ali, eu estou falando do meio de comunicação. O individual é como se fosse essa primeira imagem, tá? O primeiro conjunto de imagem aí que não está colorido. Eu conseguia falar com as pessoas por meio de carta, por meio do telefone convencional, que é um telefone fixo, que pouca gente hoje em dia, na verdade ainda tem bastante, tá? Mas nem tantas pessoas assim utilizam. O telefone fixo, ouvir rádio, o noticiário chegar pelo meio do rádio, jornal, revista, TV, tá? Só que hoje em dia, na realidade, os meios de comunicação, quando a gente fala de meio de comunicação em massa, está relacionado à ideia de globalização. É a imagenzinha ali colorida que o professor colocou, tá? Então, passa a ideia de que os meios de informação chegam também por meio das informações de jornal, de TV, mas o uso da tecnologia hoje está algo muito mais rápido, muito mais prático, tá? Eu já vou ler o chat lá, tá? Deixa eu só continuar. Então, nós temos essas duas diferenças. Pessoal, o professor está falando desse conteúdo aqui que se encontra lá na página 15, tá? Existe um diagrama lá onde diferencia quais são os meios de comunicação individuais e quais são os meios de comunicação em massa. Individual é carta, telefone, aplicativos de mensagem instantânea. Meio de comunicação em massa, ele pode ser escrito, aí existem várias características escritas. Ele pode ser sonoro, com vários elementos, audiovisuais, multimídia e hipermídia. Hipermídia vai englobar ali TV a cabo, internet, Wi-Fi, Bluetooth, smartphone e enfim, tá? Uma infinidade, é uma vastidão muito grande. É dessa forma que a comunicação chega até nós. Alguém quer falar alguma coisa, quer comentar?
Não, professor, Oi. eu só queria saber por que meio de comunicação em massa ou de massa. Por que massa? É. Porque chega a uma quantidade muito grande de pessoas. Por exemplo, os seus meios de comunicação em massa, Ana, vai chegar no máximo aos seus parentes e amigos, que você tem no Face, no Instagram, enfim. Agora, comunicação em massa é algo que expande, é mundial. É igual essa segunda imagem aí, tá? Você passa uma informação, um canal de TV importante, um jornal importante, você passa uma informação e a informação é veiculada de forma mundial, ou seja, em massa, alcança muitas pessoas, entendeu? Então, essa é a diferença, Sim, obrigada. essa é a diferença individual para massa. Individual é pouquinhas pessoas e em massa são muitas pessoas, um número muito grande de pessoas. Continuando. Nós vivemos em uma época de grande desenvolvimento, principalmente destacado e ligado aos meios de comunicação digital, tá? Agora vem a questão, tá? Como eu falei há pouco, que a gente nunca imaginava. Você já imaginou como seria o mundo sem eles e como isso afetaria a sua vida? Então, hoje em dia, claro, a gente não consegue, a gente consegue sim, tá? Claro, tudo depende da adaptação. Só que eu não consigo, mesmo vivenciando toda a realidade que eu vivencio, ficar longe ou afastado dessa vastidão tão grande de tecnologia, tá? Saiba que a popularização da internet é um fato recente na história da humanidade, pois teve início em meados da década de 1990. Olha só, 90 a 2020 faz pouquíssimo tempo, tá? Essa diferença de dados. E não é que em 1990 estava todo mundo utilizando a internet. 1990, 2000, 2010 está todo mundo utilizando. Não. Demora, tá? Demora a chegar e ter uma vastidão tão grande. Por exemplo, hoje em dia tem pessoas que, com todo tipo de tecnologia que é desenvolvida, tem pessoas que utilizam internet de dados apenas. Do chip, tá? Das operadoras. Tem gente que não tem acesso à internet a ponto de poder colocar utilizar o Wi-Fi, serviço de internet como que chama? Tem uma internet que você recebe pela antena. Internet a rádio, tá? Então existe uma diferença muito grande. Não é porque todos nós estamos vivenciando esse desenvolvimento tecnológico, todo mundo tem acesso, não. Tem locais que não pegam, que não têm acesso à internet, enfim, tá? Logo, se você quiser saber como era a vida antes da internet, basta perguntar à pessoa de suas relações, né, que estão próximas a vocês, que testemunham, que tenham, né, nascido ali antes desse período, tá? Não vou dizer que o professor é dessa era, porque eu sou bem novo, tá? Eu estou bem próximo à idade de vocês, eu sou jovem, muito jovem. Eu nasci junto com a internet, praticamente, junto com o smartphone, sou novinho. Tá? Então, mas tais pessoas, tá? Avós, tios, pai, mãe, podia estar testemunhando e conversando com vocês a respeito, tá? Seria bem interessante vocês comentarem a respeito. Nesse contexto, amplia-se a possibilidade de exercermos as liberdades de pensamento e de expressão, além de denunciarmos situações em que essas liberdades são desrespeitadas. Por outro lado, surgiram novas possibilidades de influenciar e até mesmo de manipular pensamentos e ideias de pessoas. Galerinha, há um tempo atrás, quando não tinha internet, ficava um pouquinho mais complicado as pessoas expressarem seus pensamentos e alcançar um pouquinho mais de pessoas, tá? O único jeito era com livro, né, professor? Ainda era muito caro para você fazer um livro. Exatamente, muito bom, Léo. Então, para eu criar pensamentos e ideias, realmente se eu fosse um pesquisador, se eu tivesse presente dentro de uma universidade, uma faculdade, fazendo, né, produções e alguém bancar isso, tá? Uma revista, apostar naquilo que eu estou escrevendo, naquilo que eu estou estudando, porque do contrário é muito complicado. Hoje existem até revistas eletrônicas, aonde há a possibilidade de você publicar artigos, né, orientações a respeito dos seus pensamentos, enfim, nossa, está acabando a aula. Não, ainda falta meia hora, né? Até 10h20. Certo? Continuando, galerinha. Então, essa imagem o professor já comentou um pouco com vocês. O que eu quis colocar é que a primeira parte, onde está preto e branco, seria a comunicação individual, onde está colorido a comunicação em massa, tá? Que abrange muito mais pessoas.
Crianças, eu vou pedir para vocês desenvolverem essas atividades página 16 a página 19, tá? Parece muita coisa, mas na verdade é muita coisa, tá? Então essas páginas são as últimas atividades que a gente precisa realizar na apostila, beleza? Terminei a apostila, parto para o CA, páginas 7 e 8. Quem não fez a 4, 5, enfim, aí pode começar a desenvolver, certo? Faltam 10 minutinhos para a live cair. A live caiu, o professor manda novamente outro link, tá? Quem tiver dúvidas, é só comentar comigo lá no chat que o professor vai estar respondendo, tirando dúvidas de vocês. Alguém quer falar alguma coisa sobre os meios de comunicação, a ideia de respeito, liberdade, liberdade de expressão? Dou? Como que faz para olhar o bate-papo? Aqui, bate-papo. Bruna, quem que é que colocou? Foi o Bruno? Foi você, Bruno, que falou comigo no chat? Sim. Ah, tá. Eu vou conversar com você lá. Crianças, aí vocês desenvolvem as atividades, tá? Por gentileza. Página 16 até a página 19. Professor, aqui na onda 16, o imposto significaria, tipo, ele ter sido obrigado a fazer isso? Isso, imposição. Isso mesmo. Tá certo, Léo?
Tem que fazer A. Oi, Bruno. Tem que fazer A. Porque A tem que fazer com os colegas. O diálogo tá meio complicado, você viu? O professor comentou um pouco a respeito, ninguém quis falar nada. Então aí fica meio complicado comentar, tá? Então você faz a letra A colocando como se fosse sua própria opinião ou interpretação do texto, e aí para a parte da letra B também, tá? Você só responde a pergunta lá. Ok. Por isso que eu disse ela bem no começo, o diálogo ele é importante. É interessante vocês falarem. Porque vocês ficam com o microfone desligado. Claro que é bom, porque daí não sai barulhos, muito som, né? Enfim, cachorro latindo, caminhão passando, carro. Talvez até irmão tendo aula em outro lugar, né, professor? Aqui em casa são 3 pessoas em 3 cômodos diferentes. Em casa está sujeito a isso, né? Barulho de pessoas em casa, porque a gente convive com outras pessoas, né? Mas seria interessante que vocês pudessem retomar a ideia de participar mesmo da aula, de comentar. Ó, ontem eu falei com a Mecenas, mesmo assim, nem ouvi a voz dela. Hoje eu não ouvi Nicolas, que falou, porque o note dele demorou. Ouvi a Júlia. Não escuto o Luiz, já faz muito tempo que o Luiz não participa, que não fala nada. Pronto, professor, tô participando. Matheus não fala nada. O Wesley, ontem eu dei até os parabéns que o Wesley era considerado até um novo aluno, porque nem não vejo, nem participava das aulas. Maria Júlia. Pronto, professor. Não, Nicolas, você Vou comentou. participar. Vamos participar agora. César, o oitavo B, lembra como que era divertido o Júlio César comentar a respeito da. Era. Era. Ele traduziu É do oitavo B, inglês ou? para português. Você nem era do oitavo B, você é do oitavo A, você nem lembra como que era. Não, mas eu estudei com ele no 7º, professor. No sétimo, né? Sim, a gente era da mesma turma. Mas a Bruna, gente, quem é do sétimo A? A Bruna dava cada resposta na aula de filosofia. Eles não fazem ideia. Quem do oitavo A, quem é do oitavo A sabe. Nossa Senhora, altas produções. Aí a gente fica aí, o professor não escuta, não ouve vocês. Quem fala mais é a Júlia. Quem fala mais é o Miguel, porque toda hora eu tô vendo e eu tô pedindo. A Ana, a Luísa, o Léo. Eu gostaria muito que voltassem a participar da aula, que vocês falassem mais. Ia funcionar bastante, filosofia. Ana, Adriene brigando comigo, Nicolas, na sala de aula, lembra disso? Vai cair a live, o professor vai mandar um novo Sim. convite. Eu lembro, professor. Lembra? Nossa, professor, faz tempo. Claro que eu nunca briguei com o senhor na sala de aula. A Adriane era malvada na sala de aula. Ela nem briga mais comigo, nem sei o que tá acontecendo. Malvado. É, Mas eu nunca briguei. Quem lembra do dia em que ela pegou um espação pra ela e eu e o João Vitor tivemos que ficar espremido na frente No do quadro, né? quadro? eu lembro. Ficaram lá na frente Eu do lembro, quadro, eu tava tinha de espaço prova. para passar, verdade. Ai. E ela brava, né? E o Felipe? É, Lembra, Felipe? Que você ficava provocando a Adriene? Mas é o quê? Você ficava provocando. Não, imagina, né, Felipe? Não. Não, velho, vou sair daqui depois. Ó, vai cair a live, o professor vai mandar um novo convite para vocês, tá? Beleza.